galera! Tudo tranquilo? Bora começar mais uma aula? Para que vocês aproveitem da melhor forma, eu vou te dar algumas dicas. Antes de tudo, procure um ambiente adequado em que você se sinta confortável. Tenha cuidado com os ruídos, eles podem tirar a sua atenção no meio da aula. Ajuste o volume do seu dispositivo e dê preferência por ouvir o áudio pelo fone de ouvido. Pegue papel e caneta para fazer anotações ou utilize seu computador ou smartphone para marcar pontos importantes da aula. Utilize o chat nos momentos adequados e colabore. Sua participação é muito importante. Mantenha o foco e atenção na aula e lembre-se de que o caminho até a residência dos seus sonhos está cada vez mais próximo. Aproveite e bora pra cima! Um diferencial importante que a Medway tem é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada, aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A Medway me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro. Fala, meu povo, tudo bem? Prazer enorme estar aqui com vocês. Hoje na maratona de aprovação da Unifesp. Para quem eu não tenho o prazer de conhecer ainda, muito prazer. Eu sou professora da Clínica Médica aqui da Medway, sou a Ana. Vou estar com vocês aqui na maratona da aprovação da Unifesp. Fiquem à vontade para tirar dúvidas pelo Instagram, deixei aqui para vocês. Fiz minha residência de clínica médica em Fortaleza, pelo acesso pela SURSE, no Hospital Valdemar de Alcântara. Tenho o maior orgulho da minha residência. E hoje eu estou aqui para falar com vocês da Unifesp. Então fiquem à vontade, tirem dúvidas, mandem que vai ser um prazer estar mais próximo de vocês, beleza? Aqui eu selecionei 3 focos principais que são abordados na Unifesp, que vocês vão ter 8 focos no nosso intensivo São Paulo. E hoje eu selecionei aqui 3 para a gente conversar um pouquinho e entender como é a cabeça da banca da Unifesp, beleza? Vou começar com ela, com a geriatria, que cai todo ano. Unifesp gosta de cobrar e ela gosta de cobrar de uma forma bem específica, que se assemelha até um pouquinho ali com o IANSP, que cobra todo ano a parte de geriatria. Mas quando a Unifesp cobra, tem muitas peculiaridades que vocês vão saber no nosso Intensivo São Paulo e que eu vou dar um gostinho para vocês aqui hoje, beleza? Então, vou trazer uma questão aqui de cada foco para a gente poder ganhar mais esse conhecimento. Então, vamos lá.
Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma questão que caiu na Unifesp em 2021, que foi a questão 33. Vamos entender o passo a passo dela, que no final a gente vai conseguir resolver, beleza? Eu tenho uma paciente aqui, gente, de 78 anos, que há 4 dias ela teve 2 quedas. Opa, já é uma idosa que já tem histórico de quedas recorrentes, mais de 2 quedas ali. Em um ano, ela teve as quedas ali em período de 4 dias, mas que ela não perdeu a consciência, porém fraturou a clavícula. Então, a gente já vai ter que ficar atento numa paciente que possivelmente vai ter uma síndrome de fragilidade associada. O ortopedista indicou tratamento conservador, mas a analgesia dela foi feita com opioide, tramadol e cetoprofeno. Cuidado, gente, sempre que a gente começa a medicação no idoso, a gente vai ter que analisar tanto as comorbidades daquele paciente, quanto as contraindicações que podem estar presentes, beleza? Ela evoluiu com confusão, diferente das confusões habituais. Opa, então ela já tinha confusão prévia e piorou agora. Ficou desatenta com falas sem nexo, alucinações visuais, com períodos de melhora e piora, ou seja, um curso flutuante. Ela mora sozinha e, segundo a sobrinha, às vezes ela se confunde com as coisas, mas ela tem 2 características aqui importantes, principalmente quando a gente fala de Unifesp. Ele já coloca a funcionalidade do teu paciente. Então, ela é independente para as atividades básicas de vida diária, que a gente vai revisar aqui, mas ela já precisa de ajuda nas atividades instrumentais. E aí, a nossa hipótese diagnóstica é delírio? É demência rapidamente progressiva? Foi um traumatismo crânioencefálico ou é uma lesão renal aguda? O que a gente vai pensar para essa paciente? Então, entendendo como a Unifesp pensa, eu vou trazer aqui para vocês que quando a gente está falando especificamente de geriatria e de demências, uma das formas que a gente tem que pensar, gente, aqui nas bancas de São Paulo, é que eles podem cobrar no mesmo ano o mesmo assunto, como, por exemplo, todo ano o IANSP gosta de cobrar geriatria, mas o jeito que ele cobra é diferente do jeito que a Unifesp cobra, que é diferente do jeito que a USP São Paulo cobra. Então, quando a Unifesp vem para a gente cobrando geriatria e demências, eles trazem enunciados mais longos, mas que no fim a gente tem um comando direto, eles sempre pedem a hipótese diagnóstica. E aí, eles também vão colocar no enunciado a funcionalidade prévia do meu paciente, porque ele vai te colocar se o teu paciente é previamente funcional ou se ele já tem algum grau de limitação na funcionalidade, seja para as atividades básicas de vida diária, seja para as atividades instrumentais de vida diária. E isso vai ser um grande ponto que a gente vai ter que ter atenção aqui na Unifesp, beleza? Além disso, a questão sempre traz a presença de quadros agudos atuais. Ou seja, se teve algum acidente, se a minha paciente ficou internada, se ela teve algum traumatismo, se ela usou algum remédio diferente do que ela usa habitualmente, beleza? E além disso, quando a gente vai para o diagnóstico, que é o que a maioria das questões da Unifesp pedem, a Unifesp, quando ela cobra geriatria e demências, diferente do que a gente vai falar no próximo foco, ela não cobra muito em relação a tratamento, ela cobra mais em relação à hipótese diagnóstica. E ela cobra 3 pontos específicos, que é diferenciar entre síndrome demencial, com presença de delírio ou não, a diferenciar entre as demências rapidamente progressivas, que eu vou explicar para vocês, e fazer a diferença com os transtornos psiquiátricos no paciente idoso. Beleza? Então, vamos relembrar esses conceitos para a gente conseguir ganhar e resolver não só essa, mas todas as questões de geriatria da Unifesp. Beleza? Então, vamos lá. Quando eu falo de síndrome demencial, gente, eu tenho que lembrar que síndrome, eu estou falando de conjunto de sinais e conjunto de sintomas. Então, pela definição de síndrome demencial, a gente tem que ter classicamente o paciente que vai chegar no teu consultório com queixa de declínio cognitivo. Mas vamos lembrar um pouquinho o que é declínio cognitivo. Quando eu falo de cognição no paciente idoso, eu estou falando que é a capacidade daquele idoso adquirir conhecimentos novos. E isso ele vai fazer através de várias formas. Através da atenção, do curso do pensamento, se vai ser um pensamento que o paciente consegue manter uma linha de pensamento, ou se não, se ele fica cortando aquela linha de pensamento, se ele consegue interpretar através da linguagem e se ele tem a questão da memória preservada ou com algum declínio. Então, a queixa de cognição pode ser que o teu paciente vai chegar no teu consultório, doutora, o meu pai está desatento.
Doutora, meu pai está com uma dificuldade de falar. Doutora, meu pai está esquecido. Então, tudo isso é domínio da cognição. Só que a gente pode ter os declínios cognitivos que vão acontecendo ao longo da idade, que eles não vão ter repercussão, que vai ter impacto de funcionalidade. E essa é a grande diferença quando a gente fala de síndrome demencial. Porque síndrome demencial eu tenho sempre que ter queixa cognitiva com impacto na funcionalidade. Mas, Ana, como é que eu vejo se tem impacto na funcionalidade ou não? Para isso, a gente vai dividir em atividades básicas de vida diária e atividades instrumentais de vida diária. E para isso, a gente vai ter escalas para nos ajudar nas consultas de rotina do paciente idoso. Então, falando das atividades básicas, a gente vai ter a escala de CATS. Trouxe aqui para vocês reconhecerem, porque muitas vezes a prova, ela não vai trazer para vocês todos esses critérios, mas ele vai te colocar que é um paciente idoso que tem CATS 0, que é totalmente diferente de um idoso que tem CATS 6, beleza? Então, para a gente entender, as atividades básicas de vida diária são aquelas que o meu paciente ele vai fazer mais no seu dia a dia, é para o seu autocuidado. Então, é a capacidade de tomar banho, de se vestir, de ter os seus hábitos de higiene, de conseguir fazer a transferência, ou seja, de levantar da cama e ir para uma cadeira, de as capacidades de continência urinária e fecal e alimentação. Essas são as atividades para autocuidado mínimo daquele paciente. Então, quando a gente não pontua nada, esse paciente é independente para as atividades básicas. Quando ele pontua 6 pontos, ele é totalmente dependente. Essa escala vai de 0 a 1, 0 que ele não precisa de ajuda e 1 que ele precisa de ajuda. E um ponto interessante quando a gente fala dessa escala de CATS é o quê? Essa escala, esse paciente, por que está nessa ordem? Porque eles perdem essas capacidades nessa ordem evolutiva. Primeiro, eles perdem a capacidade de tomar banho, depois de se vestir, depois de cuidar da sua higiene, em seguida de transferência, continência e alimentação. Então, eles perdem nessa sequência, beleza? Então, agora, a gente sabe que tem as atividades básicas de vida diária, mas a gente também tem as atividades instrumentais de vida diária, que a gente faz a avaliação pela escala de Lawton, beleza? Qual é a diferença? A atividade instrumental, ela vai me dizer qual é a capacidade daquele paciente idoso de ele conseguir sobreviver no meio externo sem ajuda, ou seja, ele consegue preparar as refeições, usar meios de transporte sem auxílio, e aqui usar meios de transporte inclui se locomover até o local que ele vai ter aquele meio de transporte, como por exemplo, vai de ônibus, ele tem que chegar à parada de ônibus, pegar o ônibus correto e chegar ao seu destino. Vai solicitar um aplicativo de, por exemplo, para fazer transporte. Ele tem que ser capaz de solicitar o aplicativo, né? Entra no meio de transporte solicitado e chega ao seu destino. Então, percebam que são atividades que elas são muito complexas para esses pacientes. Realiza compra, manuseio de dinheiros. Então, tudo isso a gente vai ter que ver o quê? Quando a gente faz essa pontuação, a gente tem 9 pontos. Se a gente, paciente, ele consegue fazer tudo isso sem ajuda, é o maior grau de independência dele. Se ele precisa de ajuda, ele pontua o mínimo, que são 9 pontos. Beleza? Quando a gente fala de avaliação de síndrome demencial, a gente já entendeu, então, que eu tenho que ter declínio cognitivo e que eu tenho que ter impacto de funcionalidade, certo? E aí a gente configura como síndrome demencial. Mas antes de bater o martelo dizendo que é uma síndrome demencial, a gente tem que lembrar que a gente pode ter falseadores da síndrome demencial. Quem são eles? Os 3 Ds. Delírium, que vai ser nosso grande foco aqui. Uso de drogas, e drogas aqui eu estou falando das medicações mesmo, de uso corriqueiro daquele paciente, polifarmácia, se é um idoso que está usando ali um anticonvulsivante, se está usando um antialérgico, um antihistamínico, tudo que pode aumentar risco de queda nesse paciente. E a gente vai rastrear depressão, aqui depressão, lembrando dos transtornos psiquiátricos, porque ela é o mais comum no paciente idoso, beleza? Então, falando do principal diagnóstico diferencial, a gente vai falar de delírio. Qual é a grande diferença, gente, de delírio para demência? Primeiro ponto, delírio é uma condição que aumenta 30% da mortalidade intra-hospitalar dos pacientes idosos. Delírio aumenta o risco de evolução para a demência e os pacientes com demência, eles podem abrir com quadros de delírio ocasionais. Por exemplo, é um paciente que tem doença de Alzheimer,
teve uma infecção urinária, precisou internar, pode abrir um quadro de delírio, certo? Então, a gente tem que lembrar que sempre delírio é uma síndrome cerebral que ela é aguda, o seu início é agudo, em horas a dias, ela é potencialmente reversível com tratamento não medicamentoso e ela é prevenível, meu povo. Chega aquele paciente no seu pronto-socorro, chega aquele paciente na sua enfermaria, a gente vai fazer todas as medidas não farmacológicas para poder trazer aquele idoso para tentar que ele fique o mais próximo possível da realidade que ele tem na casa dele. E quais são os maiores fatores de risco para o paciente abrir um quadro de delírio? O principal deles é a idade avançada, principalmente os pacientes acima de 65 anos, os pacientes que têm síndrome demencial prévia e pacientes com múltiplas comorbidades, beleza? Além disso, quando a gente fala de, Ana, mas por que acontece o delírio? A gente tem uma etiologia multifatorial, que eu gosto sempre de chamar dos 3 Is, que a gente sempre tem que buscar no paciente que abre com delírio. Vou buscar infecção, principal delas sendo infecção do trato urinário, internação, paciente idoso que interna, ele faz desorientação temporoespacial porque está fora do seu ambiente, porque, por exemplo, é um idoso que usa aparelho auditivo e a gente tira o aparelho auditivo, tira o óculos dele, então ele começa a acumular vários déficits. E invasão. O que é invasão? Uso de devices desnecessários, sonda urinária sem necessidade, acessos periféricos ou centrais sem necessidade. Então, essas são as etiologias que a gente vai ter um paciente abrindo com delírio. E como é que eu diagnostico? Primeiro ponto que eu quero que vocês lembrem esse é um diagnóstico clínico, gente. Esses pacientes, a gente consegue clinicamente dar o diagnóstico deles e a gente vai solicitar os exames laboratoriais ou de imagem para excluir causas infecciosas associadas ou causas estruturais, beleza? Então, para a gente poder fazer o diagnóstico clínico, a gente tem uma escala, que é a escala de Kahn, que ela vai considerar 4 pontos para a gente. Primeiro ponto, é uma alteração aguda do estado mental? Meu paciente estava bem ontem e hoje ele começou a inverter ciclo sono-vigília, falar palavras desconexas, ter alucinações visuais ou auditivas? Tenho que ter alteração aguda do estado mental com distúrbio de atenção. É aquele paciente que você fica, seu João, fala aqui comigo, seu João, olha para mim, seu João. E o seu João olhando para os lados desatentos. Esses 2 critérios são obrigatórios. E aí a gente pode ter associados com alteração do nível de consciência e ou pensamento desorganizado, beleza? É assim que a gente dá o diagnóstico de delírio. Como é que a gente trata, meu povo? Trata a causa base. Mas, Ana, eu já ouvi falar que os antipsicóticos, a gente tem que fazer o haloperidol para tirar o paciente idoso do delírio. Calma. Antipsicótico é só para paciente que tem agitação intensa, que está colocando em risco a si mesmo, os seus cuidadores ou o seu tratamento, beleza? Ana, e aquele diazepam é para quem? Aqui é a pegadinha clássica de prova. Benzodiazepínico a gente vai usar para um tipo específico de delírio, que é o delirium tremens, que é aquele espectro mais grave da abstinência alcoólica. Mas também a gente vai usar quando o delírio ele é secundário à abstinência pelo benzodiazepínico. Então, de escolha, é antipsicótico só se eles agitarem, beleza? Outro diagnóstico diferencial quando a gente fala de síndromes demenciais são os transtornos psiquiátricos. E aqui a queridinha das provas, que inclusive quando a Unifesp cobra a síndrome demencial, ela sempre coloca em um dos itens de diagnóstico diferencial, é com a depressão, com transtorno depressivo maior. Então, qual é a diferença que esse paciente vai ter no enunciado e na tua vida prática de como é que ele vai aparecer? Gente, o paciente com depressão, sempre que a gente chega e vai avaliar um paciente com suspeita de síndrome demencial, a gente rastreia a depressão. A gente faz a escala de depressão geriátrica. Quando ela pontua mais do que 5, a gente faz testes específicos de avaliação dos critérios para a depressão. Só que a gente tem diferença de postura do paciente com síndrome demencial e do paciente portador de transtorno depressivo ali no nosso atendimento. Então, o paciente com depressão, gente, ele é geralmente poliqueixoso. Diferente do paciente da síndrome demencial que chega, doutora, eu nem sei por que eu tô aqui. Não tô sentindo nada de diferente, não sei por que minha família tá insistindo que eu tô aqui.
O paciente com transtorno depressivo, ele enfatiza a sua queixa. Ele, doutora, eu comecei hoje a ficar esquecido, eu tô hoje esquecido. E eles definem exatamente o início dos sintomas. Enquanto o paciente com transtorno depressivo, ele enfatiza, o paciente com síndrome demencial, ele, não, eu não sei o que está acontecendo, não sei dizer que dia começou, como começou, na minha percepção eu estou normal, certo? Além disso, quando a gente vai aplicar as escalas, o paciente com depressão, ele mostra total desinteresse em realizar os testes, enquanto o paciente com síndrome demencial, ele faz o quê? Ele tenta fazer, tenta, não consegue fazer os testes e se frustra. Então, essa é uma grande diferença clínica que a gente tem na abordagem desses pacientes. Beleza? Vamos resolver nossa questão agora? Então, a gente tem um paciente de 78 anos que teve 2 quedas há 4 dias, fraturou, mas está em tratamento conservador com opioide e cetoprofeno. Beleza? Começou com confusão mental, ela já tinha confusão prévia, mas agora piorou. Alterou o nível de atenção, alucinação, concurso flutuante. Em casa, às vezes, ela já tem algum declínio cognitivo e ela já tem alteração nas atividades instrumentais de vida diária. Então, resumindo, é uma paciente previamente funcional para as atividades básicas, parcialmente funcionais para as atividades instrumentais, que já tem histórico de declínio cognitivo prévio, porque já tem históricos de confusão, beleza? Então, ela tem o quê? Declínio cognitivo com impacto na funcionalidade, tem síndrome demencial. E agora, agudamente, há 4 dias, ela evolui com alteração da atenção, de início agudo, está evoluindo com confusão mental, ou seja, alterou o nível ali de consciência, de curso flutuante, com períodos de melhora e piora. Então, a gente tem o que aqui? Delírio. Vamos para avaliar o que a nossa questão quer? É demência rapidamente progressiva? Gente, demência rapidamente progressiva é aquela que, entre o início dos sintomas e a piora total de funcionalidade daquele paciente, a gente tem um curso de menos de 2 anos, principalmente relacionadas a causas infecciosas e também a causas de vasculite do sistema nervoso central, o que não é nosso quadro aqui, a gente tem alteração de dias. É traumatismo craniano, a gente não tem nenhum histórico de lesão, de hematoma, que sugiram que a gente está tendo um traumatismo, e mesmo assim, o traumatismo não justificaria essa alteração aguda e flutuante num paciente com síndrome demencial prévia. É lesão renal aguda? Lesão renal aguda, inclusive, a dosagem das escórias nitrogenadas entra quando a gente faz investigação de síndrome demencial, as causas secundárias, para ver se o paciente não está com encefalopatia urêmica. Mas, nesse caso, a gente não tem nenhum relato desse, então, delírio. Beleza? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar de arritmias, síncope e PCR. Meu povo, e a Unifesp tem um jeito muito peculiar de cobrar esse foco. Então, atenção total aqui. Quando eu tô falando aqui, eu trouxe uma questãozinha, gente, de 2023. Foi um pouco polêmica, porque os alunos sempre ficam em dúvida. Poxa, cadê o eletro? É uma questão de eletro e não tem. Aqui é o detalhe de conhecer a fundo a instituição que vocês estão prestando. Então, questão 1 de 2023 aqui da Unifesp trouxe pra gente uma mulher de 45 anos que foi admitida no nosso pronto-socorro com palpitação há 2 horas, sem outras queixas. Pressão de 110 por 70, frequência de 148 e te descreve um eletro com flutter com resposta ventricular, 2:1. Qual é a conduta mais adequada para reverter? E aí, eu vou desfibrilar, vou fazer beta-block intravenoso, vou cardioverter, vou fazer adenosina? O que eu vou fazer com essa paciente? Então, vamos lá. Pensando como a banca da Unifesp pensa, as questões, gente, quando elas vão cobrar principalmente taquiarritmias, porque quando a gente fala de Unifesp, eles gostam de taquiarritmias, diferente da USP São Paulo, que, por exemplo, cobra TAC e cobra bradicardia todo ano. Aqui a Unifesp gosta muito de taquicardia. Então, percebam como é importante a gente saber as nuances da banca que a gente vai fazer a prova. Quando a Unifesp cobra, ela coloca um enunciado bem curto e com um comando bem direto, como vocês já viram. Questãozinha ali de 3 linhas no máximo e o comando eles querem a conduta. E eles fazem um detalhe interessante aqui, que ele é diferente de todas as provas aqui de São Paulo, que é o quê? Eles fazem questões de eletro sem o traçado do eletro. Eles te descrevem como é aquele eletrocardiograma, por exemplo. 2021 eles colocaram a TV polimórfica. Queria saber o que você fazia. Tinha eletro da TV polimórfica? Não.
2020, eles colocaram uma questão de fibrilação atrial de alta resposta. Tinha a fotinha lá da fibrilação atrial? Não tinha. Só descrevia que era uma fibrilação atrial de alta resposta. 2023, apareceu questão de flutter. Tinha o flutter? Não, ele descrevia o flutter. Então, esse é um detalhe muito peculiar da Unifesp que a gente precisa estar atento. Em seguida, ele vai colocar os dados para a gente ver se tem instabilidade hemodinâmica ou não. E o comando ele vai ser bem direto, ele não vai enrolar, ele vai te pedir para reverter o ritmo. E você vai depender de saber qual é o ritmo que ele já vai ter te dado e saber se está estável ou instável. E dentro das taquiarritmias, o que mais aparece? Das ataques supra vai aparecer muito flutter e fibrilação atrial, certo? E flutter, eles gostam de cobrar sempre a mesma pegadinha que eu já vou trazer para vocês. Na taquicardia ventricular, eles gostam de cobrar TV polimórfica. TVs monomórficas, eles não curtem muito cobrar, eles gostam mais da polimórfica, porque tem mais detalhes que vocês vão curtir lá no nosso intensivo, beleza? E eles pedem o tratamento sempre se a gente vai de terapia elétrica ou química. Escolhi trazer aqui para vocês essa questão porque quando a gente fala de taquicardia supraventricular, tem vários tipos. Eu vou desde taque sinusal, passo por taque por reentrada, taque atrial, mas a menina dos olhos da prova, principalmente falando de Unifesp, é quem? Fibrilação atrial e flutter. Então vamos falar um pouquinho deles para a gente resolver nossa questão? Quando eu falo de flutter, gente, ela tem um mecanismo diferente da fibrilação atrial. Por quê? Porque o flutter a gente vai falar de circuitos de macro-reentrada. Ana, o que é isso? Macro-reentradas, quando a gente fala de flutter, ele vai passar por um eixo que a gente fala de istmo, cava, tricuspídeo. Então, a gente vai ter esse eixo que vai ser uma grande macro-reentrada e que, diferente da fibrilação atrial, que a gente tem vários circuitos de micro-reentrada, a gente entende porque que o flutter, como é um grande circuito de macro-reentrada, a gente não vai ter boa resposta com cardioversão química, mesmo no paciente que esteja estável. O flutter, gente, ele responde pouquíssimo à reversão de ritmo químico. A gente vai ver esse detalhezinho. Então, como a gente tem uma macro-reentrada, a gente vai ter o quê? No elétrico um ritmo regular e presença de ondas F. Trouxe aqui o elétrico para vocês para a gente ganhar um conceito que eu quero que vocês tenham. Nossa questão colocava flutter 2:1. O que é flutter 2:1? Antes de se desesperar. Ou seja, a gente tem duas batidas de átrio, 2 P's, para 1 QRS. Essa frequência de 2:1 é o que vai dar aquela frequência clássica que a gente fala. Viu uma taquicardia com ritmo regular e ondas F e frequência de 150, pense em flutter. Porque eu tenho macro-reentradas ali no meu flutter, batendo uma frequência atrial de 300, por exemplo. Eles desaceleram no átrio ventricular e vão chegar no nosso ventrículo com uma frequência na metade, de 150. Então, por isso, a frequência é de 150. Então, quando eu falo de flutter, qual é o eletroclássico? A gente vai ter essas ondas F que se assemelham àquele serrilhado, aquela faca em serra, que vai estar negativo em D2, D3 e AVF. Então, essa é a marca do eletro do flutter. A gente entendeu como é que acontece o flutter. Vamos falar como é que acontece a fibrilação atrial? Por quê? Porque o tratamento dos dois vai ser basicamente o mesmo e eu vou citar as diferenças, beleza? Quando a gente fala de fibrilação atrial, eu falo de micro-reentradas. Então, ao invés de ter um grande circuito istmo, cava, tricúspide, a gente vai ter vários focos aqui. Então, a gente não vai conseguir formar um ritmo regular, vai ser um ritmo irregular com ondas F. Só que não são aquelas ondas F bem definidas, elas são como uma espécie de oscilação da linha de base em um ritmo irregular. Olha a diferença da distância entre esses QRS e esses aqui. A gente tem um ritmo irregular. Como é que eu vou fazer a conduta, Ana? Deles, a gente primeiro checa se o meu paciente tem estabilidade hemodinâmica, se ele está estável ou se ele está instável. E aqui vai ser o grande segredo das questões da Unifesp. Por quê? Porque eles não te dão eletro na maioria das vezes, mas eles te dão critérios de estabilidade ou instabilidade, para você definir se você vai fazer terapia elétrica ou química, beleza? Deixa eu te ajudar a lembrar como é que a gente lembra dos sinais de instabilidade hemodinâmica. A gente tem os 5 Ds: dispneia, dor torácica,
diminuição da pressão arterial, diminuição da consciência, o paciente que chega rebaixado e desmaio, uma síncope. Lembra de um detalhe, gente, para eu dizer que essa instabilidade hemodinâmica, a gente vai precisar fazer uma terapia elétrica, eu tenho que ter um motivo muito justo para isso, ou seja, isso aqui tudo tem que ser secundário à arritmia. Por exemplo, imagina que você está na sua UTI, está lá manejando um paciente em choque séptico. Esse paciente abre no monitor um ritmo de fibrilação atrial. Opa, vou cardioverter. Calma lá, acalma o coração. Essa fibrilação atrial é a causa da instabilidade do teu paciente, a causa do choque séptico dele, ou ela é consequência da instabilidade causada pela sepse? Ela com certeza é consequência. Resolve a sepse, resolve o choque séptico, que a arritmia vai se resolver. Beleza? Então, se o teu paciente está estável hemodinamicamente, a gente pode pensar em fazer drogas antiarrítmicas para ele. Faz um antiarrítmico, faz um beta-bloqueador para aquele teu paciente. Agora, um detalhe. O flutter, mesmo quando ele está estável, ele responde melhor à terapia elétrica, gente, porque é um circuito de macro reentrada. Beleza? Se o teu paciente ele está instável e essa instabilidade é secundária à arritmia dele, a gente vai partir para terapia elétrica. E aqui eu falo de cardioversão ou desfibrilação. Vamos entender como é que a nossa questão quer que a gente pense? Vamos lá. Então, eu tenho uma paciente de 45 anos, sem histórico prévio de arritmia, começou com palpitação há 2 horas e já te disse que tem um flutter. O que a gente viu? É flutter, olha aqui a frequênciazinha de 148 ali, quase 150. É um flutter 2:1, que eu tenho 2 P's para 1 QRS. E o meu paciente tem critérios de instabilidade? Vamos ver. Tem dispneia? Não tem dispneia. Tem dor torácica? Não tem dor torácica. Tem diminuição da PA? Não, PA está 110/70. Tem desmaio? Não tem. Não tem nenhum sinal de instabilidade hemodinâmica. Então, eu vou fazer o quê? Vou tratar essa minha paciente, ela está estável. Beleza. Está estável, mas é um flutter. Então, a gente vai fazer o quê? Terapia elétrica. Eu vou desfibrilar? Primeiro, não, porque minha paciente ela não tem outros critérios de instabilidade e a gente sabe que a gente guarda a desfibrilação para quê? Para ritmos de parada, ou seja, fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso, e para aqueles casos que a gente não consegue sincronizar o choque com as pontas das ondas R, ou seja, na TV polimórfica, e a Unifesp já cobrou isso em 2021, beleza? Vou fazer beta-bloco intravenoso? Não, gente, a gente não tem indicação de beta-bloco intravenoso porque a gente sabe que o flutter, ele não responde bem à terapia medicamentosa. Então, ele também não vai responder bem à adenosina. Deixa eu te dar uma dica. É um flutter que não está instável, meu flutter está estável, então a gente vai fazer terapia elétrica, por quê? Porque flutter é fogo, fogo de choque, beleza? Então, a gente vai fazer cardioversão elétrica. Tranquilo? Vamos para o nosso terceiro foco, que vocês já estão voando nas questões, com certeza. Falando aqui do nosso terceiro foco, eu escolhi trazer para vocês o quê? Hipertensão. Porque quando a gente fala de hipertensão, a Unifesp tem um jeitinho muito dela de cobrar hipertensão, que ela vai desde abordagem e investigação de hipertensão secundária, que caiu ali em 2019, mas ela também gosta muito de trazer para a gente os aspectos do tratamento ambulatorial, principalmente quando a gente tem que fazer escolha entre os antihipertensivos, se é uma hipertensão refratária ou não. Ela bota sempre junto dessa questão um dadozinho ali de fundo de olho para você ficar na dúvida e gosta que a gente saiba fazer a diferença entre urgência e emergência hipertensiva. Beleza? Então, vamos com calma aqui, que eu quero fazer passo a passo com vocês dessa questão para vocês saírem sem dúvida. Então, trago de novo uma questãozinha aqui de 2023, questão 12, que a gente tem que uma paciente de 56 anos, ela é hipertensa já há 8 anos, gente. Então, a gente vai estar aqui diante de uma paciente que é hipertensa crônica. Está apresentando níveis de PA em casa acima de 140/90. Opa,
Está fora da minha meta. Tenho que avaliar o risco cardiovascular, a presença de comorbidades dessa paciente, para ver qual é o alvo dela, se é o menor que 130/80 ou menor que 140/90. Independente nesse momento de qual seja esse risco dela, ela já está fora da meta, porque ela está com medidas acima de 140/90. Beleza? Tá. Ela está usando o quê? Losartana, 100 mg dia, anlodipina 10 e clortalidona 25. Então, ela já está com o quê? Terapia de primeira linha. Essa paciente, ela já está com BRA em dose máxima, bloqueador de canal de cálcio de hidropiridínico em dose máxima e já está com diurético tiazídico em dose máxima também de 25. Então, está com terapia tripla otimizada. Será que essa minha paciente é uma hipertensão resistente? Será que ela é uma hipertensão refratária? Vamos lá. Não tem evidências de má aderência, que é a principal causa que a gente vai ter de descontrole pressórico nesses pacientes. No exame físico, ela está com pressão de 162/98, frequência normal e o MC de 24. Pensando em exames laboratoriais do paciente hipertenso, lembra que sempre esse paciente vai ter que ter um eletro para a gente buscar a lesão de órgão-alvo, tem que ter função renal para a gente pesquisar sempre nefropatia hipertensiva e a gente tem que se preocupar com o fundo de olho desse paciente para ver grau de retinopatia hipertensiva, beleza? O paciente tem uma creatina de 0,82, potássio de 4,2, sumário de urina normal, a gente não tem alteração de proteinúria, cilindros nem nada do tipo, e o Doppler de artérias renais normal. Por que que tem esse Doppler de artéria renal aí? Porque a gente provavelmente, a questão queria te induzir a, poxa, eu tenho uma paciente hipertensa crônica, terapia tripla otimizada, não controla a pressão, será que essa paciente não tem uma hipertensão secundária? Só que pensa aqui, ó, que quando a gente pensa em hipertensão secundária, geralmente é o paciente mais jovem, que ele inclusive pode ter uma piora abrupta quando a gente começa o IECA para esse paciente, porque a gente vai ter a questão do risco de estenose de artérias renais, beleza? Outras causas de hipertensão secundária foram excluídas. Então, minha paciente, ela não tem hipertensão secundária e ela não é aderente ao tratamento dela. Qual é a estratégia que a gente vai ter para controlar a pressão dessa paciente? A gente vai aumentar a anlodipino para 10 duas vezes ao dia, a gente vai associar uma clonidina, um alfa-bloqueador nessa paciente, vamos aumentar a clortalidona para 50 ou a gente associa a espironolactona? Vamos lá. Então, quando a Unifesp ela gosta de cobrar hipertensão arterial, e ela gosta bastante de cobrar, ela traz para a gente como é que a banca pensa. Eles trazem um enunciado mais longo, ou seja, vai ser um caso clínico mais extenso, que vai te dizer em relação à aderência, comorbidades, risco cardiovascular, exames laboratoriais e exames adicionais que tenham sido feitos. Então, eles geralmente trazem esses exames laboratoriais, tanto que quando ela cobrou hipertensão secundária, ela trouxe para a gente os dados da investigação que já tinha sido feita. Traz também dicas de achado no exame físico, com foco na fundoscopia. E aqui foi uma questãozinha maldosa que eles trouxeram há uns 2 anos, que foi o quê? Trazia um paciente com histórico de hipertensão crônica e descrevia o fundo do olho. Só que quando ele descobriu o fundo de olho, colocaram um achado que era ali de estreitamento arteriolar e aumento do reflexo, que a gente ficava na dúvida se era um quadro agudo ou não, se a gente não soubesse a evolução dos achados de retinopatia hipertensiva desse paciente. Por isso eu vou trazer um bônus aqui para vocês já dominarem, beleza? E o que mais aparece para a gente? O tratamento medicamentoso ali, quando você vai decidir que você vai associar ou não um quarto antihipertensivo, a abordagem das urgências e emergências hipertensivas, e eles sempre associam, gente, com a fundoscopia. O que a gente espera de achado normal no fundo de olho, com os achados crônicos, com os achados de emergência. É um padrãozinho que eles gostam, porque vocês sabem que na Unifesp, a parte de oftalmologia, eles gostam muito de cobrar, que é uma das especialidades mais fortes das instituições, beleza? Então, lembrando aqui um pouquinho como a gente classifica a hipertensão, quero te trazer um detalhe, que essa diretriz aqui é a nossa brasileira de 2020, a última e mais atualizada, tá bom? Ela olha muito para a diretriz europeia, então geralmente elas saem juntas ali, beleza? Então, para a gente definir hipertensão, quero lembrar de um detalhe para vocês, que a gente tem que ter a média de 2 medidas
dessas pressões em ocasiões diferentes, beleza? Então, a gente vai ter o pré-hipertenso ali de 130 a 139, o hipertenso estágio 1, 2 e 3. Nesse momento, percebam ali que nossa paciente é um hipertenso estágio 2. A gente considera sempre o pior nível de pressão para classificar aquele paciente. E agora que eu sei que meu paciente é hipertenso, eu tenho que saber qual é a minha meta. Não adianta tratar no escuro, não adianta tratar um paciente de 20 anos com hipertensão secundária da mesma forma que um idoso, porque a gente sabe que períodos prolongados de hipotensão no paciente idoso não só aumentam o risco de quedas, como aumentam também o risco de síndrome demencial nesses pacientes, tá? Então, a gente vai avaliar sempre o risco cardiovascular desse paciente, se é baixo, moderado ou alto, para a gente ver quais são as nossas metas, se vai ser ali o menos de 140 por 90 ou o menor que 130 por 80, beleza? Geralmente a gente vai ter mais receio em quem? A gente vai ter mais alto risco ali, vai ter que cuidar mais em quem? Pacientes diabéticos, pacientes doentes renais crônicos e no idoso, cuidado, a gente tende a ser mais permissivo em relação aos níveis pressóricos dele, beleza? Então vamos lá. Agora que a gente já entendeu quem é o hipertenso, como a gente classifica o hipertenso, vamos tratar ele? Então, quando a gente fala de primeira linha de tratamento, a gente vai ter 3 classes principais. IECA ou BRA, e aqui eu quero trazer um detalhezinho para vocês, porque a Unifesp gosta de cobrar também farmacologia dos medicamentos da hipertensão. Então, dentro dos IECA, só lembra comigo que o captopril, ele tem um derivado da sulfidrila, então os pacientes que são alérgicos à sulfa não podem usar o captopril, mas podem usar qualquer outro IECA. Beleza? Então, o segundo grupo que vai estar aqui na primeira linha vão ser quem? Os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos, principal e mais conhecido representante do nosso meio, amlodipina. Beleza? Quando a gente fala do terceiro grupo que está dentro aqui da nossa primeira linha de tratamento para hipertensão, a gente tem os tiazídicos. E aqui eu quero trazer um detalhe para vocês. A gente tem 3 representantes principais, certo? Que é a hidroclorotiazida, a clortalidona e a indapamida. Detalhe, os tiazídicos, todos eles têm o anel tiazida ali dentro da sua conformação. Só que a gente tem um diurético tiazídico, que ele é um tiazídico-like, ou seja, ele tá na classe dos tiazídicos, mas que ele não tem o anel tiazida, que vai ser quem? A indapamida, beleza? Hidrocloro e clortalidona tem. Combinado? Então, vamos lá, como é que a gente vai iniciar e manejar o tratamento do meu paciente. Quando a gente tem os pacientes que vão começar ali em estágios de pressão de 130 por 139, diastólica por 85 a 89, que tenham alto risco, ou pacientes hipertensos estágio 1, ou idosos muito frágeis, a gente pode começar como? Com monoterapia, ou a gente pode começar já com 2 fármacos, depende do perfil do nosso paciente. E aqui, quem é aquele que a gente já tem que começar com 2 fármacos, gente? O estágio 1 de moderado a alto risco e o estágio 2 ou 3, beleza? A gente pode, não respondeu, vai otimizando as doses daquele paciente, reavaliando, geralmente a cada 3 meses, tá bom? Pode combinar 3 fármacos, que era o caso da nossa paciente, até chegar ao 4º fármaco de escolha, que vai ser um antagonista da aldosterona, que vai ser a espironolactona. E a gente pode adicionar mais fármacos. Deixa eu mostrar para vocês como é que a gente escolhe os fármacos. A gente, como monoterapia, tem os 4 principais que a gente já falou. Ana, mas eu tô vendo aqui que tem um beta-bloqueador. Beta-bloque, gente, ele não é primeira linha para hipertensão, ele só vai ser em casos específicos. Por exemplo, o paciente tem ali um felcromostoma, o paciente está tendo uma crise tireotóxica. Nesses casos, a gente pode escolher o beta-bloque, mas de primeira escolha a gente vai ter quem? Tiazídico, bloqueador de canal de cálcio dihidropiridínico, IECA e BRA. Não atingir minha meta? Combina 2. Melhor combinação, e a Unifesp já cobrou da gente tanto a melhor combinação com 2 e com 3 fármacos. 2 fármacos sempre prefere IECA ou BRA. E aí a gente pesa se é melhor para aquele paciente começar um bloqueador de canal de cálcio ou um diurético tiazídico, beleza? Não melhorou? Não alcancei a meta? Junta os 3. O Unifesp já cobrou esse aqui dos 3 fármacos de escolha, tá bom? Não atingiu a meta, que é o caso da nossa paciente, continua com pressões maiores do que 140 por 90, adiciona um antagonista da aldosterona, a espironolactona, beleza? Quando não alcança, a gente vai para as outras linhas com beta-bloque,
clonidina, que são simpatolíticos ali, alfa-centrais, alfa-bloqueadores e vasodilatadores, beleza? Mas lembra sempre que quando a gente está falando de quarto fármaco, gente, o de escolha é a espironolactona, combinado? Deixa eu dar uma dica para vocês, já que a gente falou de hipertensão, deixa eu dar uma dica aqui de retinopatia hipertensiva. A gente vai ter essa classificação de Kate Wagner, que vai trazer para a gente 4 classificações, 4 graus de retinopatia, só que a gente vai encontrar tanto nos achados crônicos, quanto em emergências hipertensivas. O primeiro conceito que eu quero trazer para vocês lembra que estágios de hipertensão crônica vão gerar para a gente estreitamento arteriolar difuso. Então, a gente vai começar a ter aquela alteração entre diâmetro de arteríolas e vênulas, beleza? No grau 1, a gente vai ter o quê? Essa vasoconstrição generalizada, tortuosidade de vasos, e a gente vai ter o aumento do reflexo arteriolar. O Unifesp já cobrou isso, por isso que eu trouxe em detalhe. Então, a gente tem um estreitamento mais, vamos dizer assim, que é um estreitamento que ele vai estar mais explícito para a gente, que a gente vai ter um estreitamento entre arteríolas e vênulas, que a gente vai aumentar esse reflexo das arteríolas em relação às vênulas. Beleza? Esse é o grau 1. Quando a gente vai aqui para o grau 2, a gente tem todos os achados do grau 1 e a gente tem a presença dos cruzamentos arteriovenosos patológicos. Então, a gente vai ter aquela alteração de calibre entre arteríolas e vênulas por conta do estreitamento arteriolar difuso e a gente vai ter essa mudança de conformação. No grau 3, a gente vai ter todos os achados do grau 1, os achados do grau 2, mas o surgimento de exudatos algodonosos, olha como eles parecem os algodões aqui, são lesões que são representativas de isquemia. Vai poder ter também hemorragias, que são essas hemorragias que não são pontiformes, elas são mais em chama de vela, beleza? E a gente pode ter também a presença desses achados sempre de grau 1, grau 2, com a presença de exudatos e hemorragias. No grau 4, coloquei até de vermelho aqui, ele é o principal representante quando a gente fala de emergências hipertensivas, porque a gente vai ter o papiledema, a gente perde os contornos regulares da papila, beleza? Então, a gente tem o quê? Na nossa questãozinha, a gente já viu que tem nossa paciente com pressão fora do alvo, com terapia tripla aqui, e a gente vai fazer o quê? Eu vou aumentar a amlodipino, gente, a dose máxima de amlodipino para hipertensão é 10, certo? A gente tem algumas pessoas, geralmente ali, principalmente na nefrologia, que a gente faz uma dose off-label para os pacientes doentes renais crônicos, ali de 10 miligramas 2 vezes ao dia, mas que, pela diretriz, a dose máxima seria mesmo de 10 miligramas a dia. Tá bom? Então, a gente não tem essa indicação, além do que a gente já tem um paciente com terapia tripla otimizada. É a hora da gente associar o quê? A quarta droga. Quem é a quarta droga? Espironolactona. Associar uma clonidina aqui para esse paciente, a gente vai adiantar resolver a causa da hipertensão dela? Não, beleza? E a clortalidona também, a gente já tá usando a clortalidona na dose de 25, que é uma dose otimizada. Então, a gente começa a quarta droga, que é a espironolactona. Beleza? Meu povo, prazer enorme estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, podem chamar do direct, podem mandar, que é um prazer sempre estar aqui com vocês. Beijo e bons estudos! Um diferencial importante que a Medway tem
é a relação bem próxima, né, que os professores têm com os alunos. Fazer o curso tirou muita angústia que eu tinha, facilitou muito a jornada aí, no sentido de entregar alguns tópicos já que a gente precisa. Os professores estão sempre bastante presentes. A MED me mostrou que eu poderia mudar a minha formação como médica e não só como concurseira naquela época. Então ela mudou meu mindset para que eu viesse preparada para São Paulo para ser uma grande residente, mas também uma grande médica no futuro.